No vídeo de hoje vamos falar sobre gasolina de alta octanagem, sua relação com a taxa de compressão e avanço de ignição do motor. Vamos entender o que é e como ela evita a detonação, famosa batida de pino, e o mais interessante, veremos que a gasolina de alta octanagem não aumenta a potência de um motor. Sim, isso está errado e muitas vezes, dependendo do motor, seu uso é completamente desnecessário. Fala pessoal, motos e tal. A octanagem do combustível é uma medida da resistência à detonação do combustível. A detonação é uma explosão descontrolada do combustível dentro da câmara de combustão. Vamos exemplificar. O motor aspira mistura ar e combustível, comprime essa mistura e nesse momento o combustível é inflamado no tempo correto através da centelha pela vela de ignição, entrando em combustão, onde o pistão é empurrado para baixo gerando força no motor. Repare que eu disse que o combustível entra em combustão. Isso é uma deflagração, não é uma explosão. Durante o tempo de compressão do motor, a mistura ar e combustível ganha muita temperatura, e com isso, um combustível com baixa octanagem pode entrar em detonação. Vamos ao exemplo. O pistão está subindo no tempo de compressão. Nesse momento, a vela libera a centelha e a mistura entra em combustão, e nesse momento há um aumento significativo de pressão na câmara de combustão, que somado à alta temperatura da mistura já comprimida, faz com que o combustível entre em detonação, gerando uma segunda frente de chama descontrolada. Uma detonação, geralmente nas extremidades da câmara de combustão, o que pode quebrar a canaleta do pistão. Quando essas duas frentes de chama se colidem dentro da câmara de combustão, elas emitem um som alto, que é conhecido como batida de pino, ou grilada. A octanagem da gasolina é a resistência da gasolina à detonação. Hoje no Brasil, a octanagem é medida em RON, RON. Antigamente era medida em IAD, Índice Antidetonante, onde até 2022 possuía 87 IAD, equivalente a 91 RON. Hoje, graças à exigência dos motores flex e também dos motores modernos com alta taxa de compressão, a gasolina comum passou para 93 RON. Podemos considerar que a gasolina de alta octanagem possui 98 RON para cima. Mas agora, o que é a taxa de compressão? A taxa de compressão de um motor é a quantidade de vezes que a mistura que foi aspirada será comprimida. Por exemplo, um motor com taxa de compressão de 10 por 1 significa que a mistura será comprimida 10 vezes em relação à quantidade que foi aspirada. Esse valor é fixo em um motor e não pode ser alterado sem modificações na estrutura do motor. Ela é dada pelo tamanho da câmara de combustão quando o pistão está no ponto morto superior. Quanto maior a taxa de compressão, maior a compactação da mistura ar e combustível e maior a eficiência do motor, mas também maior temperatura que a mistura ar e combustível ganhará no momento da compressão, exigindo um combustível com maior resistência à detonação, maior octanagem. Ou seja, um combustível de maior octanagem apenas tem uma maior resistência à detonação, ele não tem capacidade alguma de aumentar a potência de um motor. Mas por que então alguns motores ganham potência ao serem abastecidos com gasolina de alta octanagem? Bom, isso é verdade, mas porque temos motores que foram feitos pensando em combustíveis de alta octanagem que perdem potência ao utilizar gasolina comum. E também temos motores bicombustíveis com taxa de compressão alta e avanço de ignição para etanol que ocasionalmente conseguem fazer um bom proveito de um combustível de maior octanagem. E por outro lado, temos motores que não necessitam de combustível de alta octanagem e sequer são capazes, através de suas centrais eletrônicas, saberem se estão com combustível de alta ou baixa octanagem, onde abastecer com esse tipo de combustível é jogar dinheiro fora. Vamos começar pelo primeiro tipo de motor, motores que foram feitos pensando em combustíveis de alta octanagem. Motores que foram feitos para utilizar gasolina de alta octanagem possuem alta taxa de compressão, geralmente acima de 12, 12,5 somado a um mapa de central eletrônica pensando nesse combustível, onde o motor trabalha com grande avanço de ignição. Mas o que é esse avanço de ignição? Após a ignição da vela, a combustão não ocorre instantaneamente, leva um tempo para que a mistura ar e combustível em combustão alcance seu ápice. E se a ignição ocorresse exatamente quando o pistão está no ponto morto superior, ele terminaria seu curso e a válvula de escape se abriria antes da combustão chegar ao fim, desperdiçando pelo escapamento grande parte da energia da combustão. Por isso, conforme o motor ganha rotação, temos um avanço de ignição, que faz com que a centelha da vela ocorra momentos antes do pistão atingir o ponto morto superior, de modo que a combustão chegue a seu ápice com o pistão ainda descendo, e se encerre antes que as válvulas de escape se abram, assim o motor possuirá maior eficiência, melhor aproveitamento da queima do combustível e maior torque gerado no virabrequim.
Quanto maior for a rotação, maior a velocidade do pistão e também será necessário maior avanço de ignição. Dentro de um limite, é claro, não queremos a combustão chegando a seu ápice com o pistão ainda subindo. Ao colocar um combustível comum com uma octanagem menor do que a recomendada pelo manual em um motor que exige gasolina de alta octanagem, com a alta temperatura e pressão da alta taxa de compressão somado ao avanço de ignição, fará com que o combustível entre em detonação. E isso pode danificar o motor. Hoje em dia, a maioria dos motores possui um sensor chamado de Knock Sensor, sensor de detonação, que ao identificar o ruído gerado pela colisão das frentes de chama na detonação, como visto aí no começo do vídeo, irá diminuir o avanço de ignição, onde a centelha irá entrar um pouco mais tarde, diminuindo a pressão máxima dentro da câmara de combustão, diminuindo ou eliminando completamente a detonação. Mas, como consequência, perdemos a eficiência do motor, perdemos torque e potência. Assim, nesses motores, a diferença da performance com combustível de alta octanagem e baixa octanagem é notável. Como exemplo, temos a CBR600, que exige, não é opcional, gasolina premium, e muitas pessoas só usam gasolina comum. E esse motor só não quebra pois tem sensor de detonação e reduz o avanço de ignição. E ao abastecer com gasolina de alta octanagem, o módulo aumenta o avanço de ignição, gerando mais potência, onde as pessoas chegam à conclusão que foi o combustível que aumentou a potência. Errado, simplesmente o motor está funcionando do modo planejado. Por outro lado, nós temos motores com baixa taxa de compressão, até mesmo com taxa de compressão moderada, mas sem avanço de ignição suficiente para exigir uma gasolina de alta octanagem. E muitas pessoas usam gasolina de alta octanagem na esperança de ganhar potência, mas aqui vem a surpresa. O motor ou central eletrônica não sabe identificar a octanagem da gasolina. O avanço da ignição é alterado somente pela detecção da detonação vinda do sensor de detonação. E tem motor que nem tem sensor de detonação, principalmente motores de motos monocombustíveis de baixa octanagem. E antes que alguém pense na sonda lambda, a sonda lambda só identifica a quantidade de oxigênio nos gases de escape, informando se a mistura está rica ou pobre, onde através da quantidade de oxigênio no escape pode identificar se o motor foi abastecido com álcool ou gasolina em motores flex. Apenas isso. Portanto, um motor monocombustível que exige gasolina comum não ganhará performance alguma se abastecido com combustível de alta octanagem, pois ele não tem um mapa com maior avanço de ignição do que já foi feito para trabalhar com gasolina comum. O que pode acontecer é que em alguns casos, motores flex, como o etanol possui maior resistência à detonação, ao utilizar gasolina de alta octanagem, se o motor possuir sensor de detonação, ele poderá aplicar o maior avanço de ignição, buscando sempre a maior eficiência do motor, diferente de um motor monocombustível a gasolina. Aqui eu vou utilizar dois de meus veículos como exemplo. Minha moto, a Classic 350, tem uma taxa de compressão de 9,5 por 1. O que é uma taxa de compressão baixa, e exige no manual gasolina com 91 RON, ou equivalente a 87 IAD, mas a nossa gasolina comum atualmente possui 93 RON. Uma gasolina comum de alta qualidade suprirá as necessidades e a batida de pino não ocorrerá. Eu abasteço apenas com gasolina comum, e a minha moto nunca sofreu com detonação, batida de pino. Inclusive tem o canal secundário com viagens onde qualquer som de batida de pino seria audível por vocês. E até fiz algumas demonstrações e comentei sobre isso em alguns vídeos. Colocar gasolina de alta octanagem nesse motor não fará com que o módulo dê mais avanço de ignição, pois ele já trabalha com o máximo de avanço possível com a gasolina comum, e não tem sensor de detonação para identificar se está ou não ocorrendo a batida de pino. Gasolina de alta octanagem nesse motor significa apenas encarecer os gases de escape. Já o meu carro, a Export, que usa um Zetec Rocan 1.6 Flex, possui uma taxa de compressão de 2,3 por 1 e trabalha com maior avanço de ignição para o etanol e menor avanço para a gasolina, pois com essa taxa de compressão, se o avanço de ignição usado no álcool fosse aplicado à gasolina, haveria sim detonação. Mas, como esse motor possui o sensor de detonação, o módulo sempre irá tentar usar o maior avanço de ignição possível, até que ocorra a detonação e ele saiba o limite. Nesse motor, ao abastecer com uma gasolina de alta octanagem, o módulo poderá aumentar o avanço de ignição acima do que a gasolina comum permite, e nesse caso ganhará potência. Mas, convenhamos, os poucos 5 cavalos, para ser exato, não compensam o preço. Mas eu sei que algumas pessoas irão comentar que possui um motor que pede gasolina comum, onde o motor bate pino e só irá se comportar bem ao pôr gasolina de alta octanagem. E nesse caso existem duas causas. A primeira,
A mania de procurar sempre o combustível comum, mais barato, impostos não confiáveis e após batidas de pino procurar um posto super conhecido e confiável para pôr gasolina de alta octanagem, quando na verdade bastava procurar uma gasolina comum de alta qualidade em um posto confiável, trazendo conclusões erradas sobre gasolina de alta octanagem. O segundo caso ocorre por uma má otimização do mapa de injeção, principalmente em carros e motos importadas, onde, lutando para manter o controle de emissões com mistura pobre, eleva a temperatura do motor, podendo gerar batida de pino mesmo com a gasolina correta. Nesse caso, apesar das normas, não há como não culpar o fabricante pela má tropicalização. O mundo dos motores a combustão está passando por dificuldades a respeito da detonação do combustível. No Brasil, a gasolina subiu em 2022 de 91 para 93 RON, pois os motores downsize estavam exigindo essa mudança. Mas perceba que até mesmo os óleos de motores de carros estão vindo com a tecnologia anti-LSPI, que troca a aditivação de cálcio dos lubrificantes por magnésio para evitar o LSPI, a pré-ignição em baixa rotação. Isso porque a detonação, batida de pino, tende a ocorrer em alta carga em baixa rotação. Então sim, motores de carros e motos de baixa rotação tendem a sofrer mais com batidas de pino, enquanto motores de alta rotação, mesmo com taxa alta, 13 por 1, não costumam bater pino. Eu não posso deixar de destacar que a gasolina de alta octanagem tem uma segunda vantagem além de maiores octanas. O teor de enxofre é menor, em torno de 30 ppm contra 50 ppm da gasolina comum, o que ajuda na preservação dos bicos injetores e menor carbonização, além de menor risco de entupimento do sistema de catalisador. Sobre a questão do etanol, vou deixar a recomendação desse vídeo, onde seu uso na gasolina e mudanças de proporção também foram abordados. Agora, antes de concluir esse vídeo, gostaria de te convidar para conhecer o canal secundário Rotas e Tal, canal voltado para passeios de motos, motovlog, bate-papos bem variados e muito mais. E não se esqueça de visitar o nosso site com as canecas personalizadas com a foto da sua moto mais a ficha técnica, o link estará na descrição. Pessoal, o foco desse vídeo era explicar sobre a octanagem da gasolina em relação à taxa de compressão dos motores, derrubando alguns mitos também. Mas não para te dizer que gasolina usar, mas sim te dar um norte. Por favor, não se esqueça de clicar em gostei e hypar esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário e opinião. E considere apoiar o canal, assim como os maravilhosos membros do canal a partir de um top speed de R$ 2,99 por mês. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!